Vivemos em uma era em que todos falam, mas poucos escutam. As pessoas correm, competem, se comparam. E nesse turbilhão de vozes e distrações, a maioria esquece o essencial: ouvir a si mesmo. A sabedoria estoica nasce do silêncio. Ela surge quando a mente para de lutar contra tudo e começa a observar. Observar o mundo como ele é. Observar a si mesmo como realmente é. O problema é que a maioria vive reagindo, sem perceber que a verdadeira liberdade começa quando você decide ser o dono das próprias emoções. Não é o mundo que precisa mudar, é a sua forma de enxergar o mundo. E quando você muda o olhar, muda o rumo. Quando muda o rumo, muda a vida. Hoje vamos mergulhar em 5 pilares fundamentais. 5 atitudes que, se aplicadas de forma constante, transformam qualquer pessoa em alguém mais calmo, mais consciente e mais forte. Não são ideias para admirar. São verdades para viver. 1. Domine suas reações. Tudo começa quando você decide não ser mais um escravo das suas reações. A maioria das pessoas é conduzida por impulsos. Se algo sai errado, explodem. Se são contrariadas, se irritam. Se alguém as critica, se defendem como se estivessem em guerra. Mas existe um poder silencioso e imenso em manter a calma diante do caos. Quando você domina a própria reação, nada mais consegue te dominar. Imagine uma tempestade. Os ventos fortes, a chuva intensa, o barulho assustador. Agora imagine uma montanha. Ela continua lá, imóvel, enquanto o mundo desaba ao redor. Esse é o símbolo da mente estoica, firme, estável, inabalável. Dominar suas reações não significa se tornar frio ou indiferente. Significa entender que o impulso é uma fraqueza e o controle é uma forma de poder. Cada vez que você escolhe responder com calma, você está fortalecendo o seu caráter. Cada vez que você se recusa a cair na provocação, você está vencendo batalhas invisíveis dentro de si. As pessoas fortes não são aquelas que nunca sentem raiva. São as que sabem o momento de não agir movidas por ela. Porque a raiva, a mágoa e o medo perdem força diante de quem aprendeu a esperar, respirar e escolher. O domínio emocional é a primeira grande vitória de quem busca a paz interior. É o ponto em que a alma começa a se libertar do peso das reações impulsivas. Lembre-se, o mundo pode gritar, te provocar, te desafiar, mas se você permanecer em silêncio por dentro, você venceu. 2. Aceite o que não pode controlar. A maior parte do sofrimento humano nasce da tentativa de controlar o incontrolável. Queremos que os outros ajam como desejamos. Queremos que a vida siga um roteiro que imaginamos. Queremos que tudo esteja sob o nosso comando. E quando isso não acontece, nos frustramos. Mas o estoicismo ensina algo libertador. Você não controla o mundo, controla apenas a si mesmo. Quando você aprende a separar o que está sob o seu poder daquilo que não está, a paz começa a nascer. Você entende que pode controlar suas ações, mas não as consequências. Pode controlar sua atitude, mas não o comportamento dos outros. Pode controlar suas escolhas, mas não o destino. Essa compreensão muda tudo. Porque a energia que antes era desperdiçada com raiva e preocupação passa a ser usada para construir algo sólido. Você para de tentar empurrar o rio na direção contrária e começa a remar com sabedoria. Aceitar não é desistir, é entender que há um limite entre o esforço e o apego. Você faz o melhor que pode e entrega o que foge do seu alcance. E nisso existe uma paz profunda, a paz de quem sabe que o controle total é uma ilusão. A vida se torna mais leve quando você para de lutar contra o inevitável. A dor se transforma em lição. A perda se transforma em aprendizado. O erro se transforma em caminho. Tudo o que acontece, acontece para te ensinar. E quando você entende isso, não há mais derrota, apenas evolução. 3. Viva com propósito. Um dos maiores vazios do mundo moderno é o da falta de propósito. As pessoas vivem ocupadas, mas sem direção. Trabalham,
correm, se cansam, mas não sabem por que fazem o que fazem. Viver sem propósito é como navegar em um mar sem bússola. Você se move, mas não avança. O corpo se desgasta, a mente se confunde e a alma se esvazia. O estoicismo nos ensina a viver com clareza, acordar cada dia sabendo o motivo de estar vivo. Mesmo que o propósito seja simples, ser melhor do que ontem, ajudar alguém, cumprir o próprio dever, ele precisa existir. O propósito é o fogo interno que te mantém de pé quando tudo parece desabar. É o que te dá sentido nos dias cinzentos. É o que transforma o esforço em algo nobre. Não é sobre grandes conquistas, é sobre viver com intenção. Quando cada gesto tem significado, até as pequenas coisas se tornam grandiosas. Escreva nos comentários: eu escolho viver com propósito. Repita essa frase como um lembrete. Ela é uma semente que você planta dentro da mente, e toda vez que repete, ela cria raízes mais profundas. Quem vive com propósito, vive desperto. 4. Pratique a disciplina. Nada grandioso nasce da preguiça ou da pressa. Tudo o que vale a pena exige constância, paciência e determinação. E é aqui que muitos desistem, porque confundem desejo com compromisso. Desejar é fácil. Todo mundo quer ser melhor, ter mais foco, mais paz, mais sucesso. Mas poucos estão dispostos a pagar o preço da constância. A disciplina estoica é o exercício diário da vontade. É acordar mesmo sem vontade e cumprir o que precisa ser feito. É escolher o que é certo em vez do que é confortável. É repetir o esforço até que o esforço se torne parte natural de quem você é. A disciplina não é rigidez, é respeito por si mesmo. Quando você cumpre o que prometeu a si, está fortalecendo sua autoestima. Está dizendo ao próprio espírito: eu sou alguém em quem posso confiar. E é isso que te diferencia da multidão. A capacidade de manter-se firme mesmo quando ninguém está olhando. Enquanto muitos falam, o disciplinado age. Enquanto muitos sonham, o disciplinado constrói. Não é o talento que transforma uma vida. É a persistência silenciosa, a rotina honesta, a entrega diária, mesmo sem aplausos. Cada pequeno ato de disciplina é uma vitória contra o próprio ego. E no fim, é isso que faz alguém se tornar verdadeiramente invencível. Não vencer o mundo, mas vencer a si mesmo. 5. Aprenda a agradecer. A gratidão é o que dá sentido a tudo o que a vida entrega, o bom e o ruim. Quando você aprende a agradecer, começa a enxergar o que antes passava despercebido. A maioria das pessoas foca no que falta. Vivem em constante insatisfação. Mas o estoico olha em volta e percebe o que já tem. O ar que respira, o corpo que o carrega, o tempo que ainda lhe resta. A gratidão muda a forma como você sente o mundo. De repente, as pequenas coisas ganham valor. Um momento de silêncio, um sorriso, um pôr do sol, uma conversa simples. Tudo passa a ter brilho quando você aprende a ver o que está presente. E mais do que agradecer pelo que tem, o verdadeiro sábio agradece pelo que a vida lhe tira, porque entende que as perdas moldam, as dores ensinam e as ausências fortalecem. A gratidão estoica é completa. Agradece o presente, aceita o passado e confia no que virá. Quando o coração aprende a agradecer, a mente se acalma. Você para de correr atrás de tudo e começa a caminhar em paz com o que é. Nada mais é suficiente para te desestabilizar, porque o que você tem dentro já é maior do que tudo o que o mundo pode dar ou tirar. A gratidão é o fechamento do ciclo da sabedoria. Você entende, aceita, age e, finalmente, agradece. E é nesse ponto que nasce a verdadeira serenidade. A sensação de que, independentemente do que aconteça, você está exatamente onde deveria estar. O caminho da mente invencível. A vida nunca deixará de testar você. Sempre haverá desafios, frustrações e dores.
Mas quando você vive segundo esses 5 princípios, nada mais é capaz de te quebrar. Domine suas reações. Aceite o que não pode controlar. Viva com propósito. Pratique a disciplina. Agradeça todos os dias. Esses são os 5 degraus da transformação. 5 práticas que moldam o caráter, fortalecem o espírito e libertam o coração. Você não precisa correr, só precisa continuar. Com fé, com calma e com propósito.